Donald Peterson, um capitão do exército de 51 anos, retornou para casa após uma missão e encontrou sua filha dormindo no chão da cozinha. Quando descobriu que sua esposa, a madrasta da menina, tinha forçado isso, ele revidou da mesma forma ou pior. O capitão Donald Peterson estava ansioso para voltar para casa. Ele havia estado fora do país por mais de 8 meses e nem sempre conseguia manter contato com sua família. Ele havia servido 4 vezes no Afeganistão, até que as tropas americanas foram retiradas permanentemente do país. Donald era um oficial condecorado e respeitado entre os militares, e seus amigos sempre diziam que seus subordinados no Afeganistão eram sua segunda família. Mas Donna, sua esposa, tinha mais de 50 anos, e à medida que o tempo passava, ele sentia mais falta de sua verdadeira família. Ele cumpriria seu dever, mas não tinha mais a mesma disposição para se afastar de sua esposa Margaret, de sua filha Caroline e de seus enteados, especialmente Harry. Portanto, quando ele se casou pela segunda vez, Caroline, sua filha biológica, tinha apenas 3 anos, e Margaret já tinha 2 filhos mais velhos, a quem ele recebeu muito bem em sua casa. Em sua última turnê no Afeganistão, a comunicação por telefone ou internet era muito instável. Às vezes, ele tinha que se contentar com uma videochamada de apenas alguns minutos. Em uma dessas ligações, Donald avisou que estaria fora de casa até a retirada das tropas do Afeganistão, mas ele foi liberado 2 meses antes do previsto e voltou para seu país muito feliz. Agora, ele estava dirigindo de volta para a Flórida, onde estava sua casa. Ele não podia acreditar que veria suas filhas, seu filho e sua esposa novamente. Ele não avisou que chegaria antes, queria dar a eles uma surpresa, mas nem ele sabia que seria ele quem ficaria sem palavras ao retornar. Assim que estacionou o carro, Donald nem se preocupou em pegar as malas. Era cedo e ele se dirigiu à porta da frente com os olhos lacrimejantes e um grande sorriso no rosto. Ele chamou suas filhas e sua esposa, mas não ouviu nenhum barulho vindo da casa. "Querida, sou eu, estou de volta", ele gritava enquanto tentava encontrar as chaves. Sem resposta, ele olhou para a garagem e não viu nenhum carro além do dele. Eles devem ter saído? Bem, se não estivessem em casa, teriam uma grande surpresa quando voltassem. Eles os encontrariam lá dentro, assistindo TV no sofá com uma cerveja ao lado. Finalmente, ele conseguiu abrir a porta da frente, chamou todos, mas ninguém respondeu. A casa estava muito silenciosa. Ele chamou mais uma vez, e somente após alguns segundos ouviu uma voz fraca responder. "Papai, estou aqui, Caroline. Onde você está?" Ele gritou de volta. A voz soou tão suave que o oficial ficou preocupado. Ele sabia que era Caroline, mas sua filha era uma pessoa alegre e falante. Não era comum ela falar com uma voz tão apagada. Ele caminhou pelo corredor da casa, verificando cada quarto. Não havia ninguém, e nenhum deles havia chegado à cozinha, cuja porta parecia estar trancada. Ele teve que arrombar a porta, usando toda a força do seu corpo. Caroline estava lá, chorando. Ela correu até ele e o abraçou. A menina soluçava e apenas agradecia por ele estar de volta. "Eu senti tanto a sua falta, tanto", ela dizia. Donald não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele já havia servido fora do país em outras ocasiões e por mais tempo, mas nunca havia voltado e encontrado sua filha naquele estado. Nem mesmo quando ela era muito pequena. Enquanto abraçava Caroline, ele viu um colchão no chão da cozinha. Naquele momento, ele afastou a menina de seu peito e perguntou por que ele estava lá. "Você está dormindo aqui, Caroline?" Donald perguntou. A menina queria dizer algo, mas não conseguia. Ela gaguejou e chorou novamente, misturando as palavras. Seu pai a abraçou novamente e pediu que ela se acalmasse. "Ai, papai, ai, por favor", disse a menina, gemendo e com uma expressão de medo no rosto. Donna esperava uma festa em sua chegada, e agora estava confusa e começando a sentir medo. Então, ela usou a voz de comando que havia aprendido no exército para pedir à filha que se acalmasse e explicasse corretamente o que estava acontecendo ali. "Comece me explicando por que você estava trancada na cozinha e por que há um colchão aqui", pediu ele, com seriedade. Caroline soluçou mais uma vez, se acalmou e começou a contar a história. Há 6 meses, Caroline contou que sua meia-irmã, Alice, começou a reclamar de ter que compartilhar um quarto com ela. Quando Donald se casou com Margaret, ela e seus 2 filhos se mudaram para a casa do oficial militar. Henry teria um quarto só para ele, enquanto Alice compartilharia o quarto com a pequena Caroline. Naquela época, Caroline ainda era pequena e estava animada com a ideia de ter uma irmã mais nova.
Ela estava encantada com a ideia de compartilhar o quarto com a caçula da família. Ela dizia que cuidaria de Caroline e a veria crescer de perto. Praticamente durante toda a infância, as duas se davam bem, tendo apenas as desavenças comuns de quem vive sob o mesmo teto e na mesma família. Foi só na adolescência que a individualidade de Alice aflorou, e a jovem sentiu que precisava de mais privacidade e espaço. Alice pegava suas coisas. Ia ao banheiro apenas para não ter que compartilhar o espaço com sua irmã. Mas o desejo dela era realmente ter um quarto só para ela. Nos últimos anos, as reclamações de Alice se tornaram cada vez mais frequentes e a garota ficava cada vez mais amarga com Caroline. Nas duas primeiras ausências de Donald em missões fora do país, sua filha e sua enteada eram crianças e não tinham grandes brigas pelo quarto. Na terceira vez, elas já estavam mais velhas. Um dia, Alice aproveitou que não havia ninguém em casa e decidiu ficar em seu quarto com o namorado. 15 minutos depois, Caroline chegou sem aviso prévio e entrou no quarto, deixando o casal assustado e envergonhado. Caroline não esperava encontrar ninguém no local e não queria interromper nada, então ficou em silêncio ao ver sua irmã e o namorado sozinhos lá. Oh, desculpe, balbuciou a irmã mais nova, ficando vermelha de vergonha. Eu não sabia que tinha alguém aqui, você não me disse nada. Alice ficou furiosa e se lançou sobre sua irmã, gritando, dizendo que ela deveria bater na porta antes de entrar e parar de ser uma intrometida. Para a surpresa de Caroline, ela respondeu que não sabia que ela estaria em casa. Além disso, o quarto também era dela e ela tinha o direito de entrar quando quisesse. Alice ficou vermelha de raiva e gritou que ter que morar com ela é a pior coisa que já lhe aconteceu. Eu queria que você desaparecesse daqui. Caroline correu para baixo das escadas chorando, enterrou a cabeça nas almofadas do sofá, soluçando muito, ferida pelas palavras de sua meia-irmã. Apesar de todas as desavenças que tinham e de saber que Alice precisava de mais espaço, nunca a haviam tratado dessa maneira. Quando Margaret chegou minutos depois e viu a menina chorando, Caroline não mencionou nada sobre Alice estar no quarto com o namorado. Ela apenas explicou que haviam discutido e que Alice queria que ela desaparecesse de sua vida. Caroline esperava que Margaret falasse com sua filha, mas a mulher apenas suspirou e disse, às vezes, eu gostaria que eles desaparecessem como o pai delas. E saiu do quarto sem dar mais explicações. Caroline estava muito confusa e só com o passar dos dias conseguiu aliviar o sentimento de estar fora do lugar. A partir desse dia, as duas garotas nunca mais falaram como antes. Quando Donald estava em casa, tratavam-se com cortesia. Quando ele estava fora, Alice era fria ou simplesmente ignorava Caroline. A menina nunca havia contado nada disso a seu pai, porque achava que ele, como capitão do exército, já tinha muitas responsabilidades. Ele tinha sua família militar para liderar, como sempre dizia, e tinha sua família de coração. Além disso, Caroline pensava que todos esses problemas com sua irmã poderiam ser superados sem a necessidade da intervenção de seu pai. Mas Caroline estava errada. Quando Donald Peterson foi para o Afeganistão pela última vez, tudo chegou ao limite. Harry, o filho mais velho de Margaret, decidiu viajar com sua namorada e deixou claro para todas as mulheres da casa que ele não queria que ninguém usasse seu quarto. Todas as suas coisas ficariam lá até que ele voltasse. Sem dizer a ninguém, ele trancou o quarto com chave e levou a chave consigo. Nem mesmo Margaret tinha uma cópia. Alyssa não esperou nem uma semana para intensificar suas críticas abertas a Caroline. Ela queria o quarto só para ela, ponto. Mas eu não tenho onde dormir, me trocar e fazer tudo mais, ela tentou argumentar. Se vire, durma no sofá. Eu cheguei aqui primeiro, é meu direito, respondeu a irmã. Meu Deus, Alyssa, por que você está me tratando assim? Éramos amigas, respondeu Caroline. Eu não aguento mais você grudado em mim, quero meu espaço, minhas coisas, meu espelho. É um inferno não ter nada disso por sua culpa. Alyssa gritou, para que toda a casa ouvisse, e aos berros jogava as roupas e os objetos de sua irmã para fora do quarto e os jogava no corredor. O barulho da discussão chamou a atenção de Margaret, que subiu correndo as escadas. Alice está me expulsando do meu próprio quarto, Margaret, por favor, me ajude, implorou a menina. Mas Margaret olhou apenas para sua filha legítima e disse, eu não vou me envolver nos problemas delas. Eles são grandes o suficiente e podem resolver isso por conta própria. Ao ouvir isso, a decepção tomou conta do rosto de Caroline, enquanto Alyssa, sarcástica, mostrava crueldade e parecia estar gostando disso. Caroline implorou a Margaret para abrir o quarto de Harry e deixá-la ficar lá.
Mas a madrasta respondeu que não iria brigar com seu filho e que, mesmo que quisesse deixar entrar, ela não tinha chave. A Caroline só restou tentar dormir no sofá durante a semana seguinte, o que lhe causou terríveis dores nas costas. Várias vezes ela pensou em contar ao pai o que estava acontecendo, mas Margaret a impediu, dizendo que o capitão Dono estava em uma missão em terra estrangeira, com 1000 ocupações e perigos ao seu redor. Você realmente acha que é certo preocupar seu pai com bobagens como essas quando a vida dele está em perigo? Você deveria resolver essa situação por conta própria e mostrar que não é fraca, disse a madrasta. A menina chorou muito naquele dia. Ela se sentia inútil e fraca, sem entender por que isso estava acontecendo. Ela sentia muita falta do pai e não tinha autoridade para confrontar ninguém naquela casa. Ela precisava dele, mas ele estava longe e muito ocupado. Ela não se sentia no direito de ser um fardo a mais para o capitão Dono. Agora, ela ouvia toda a história de Caroline com uma mistura de aversão e culpa. Quando se casou com Margaret e começou a conviver com Lisa e Harry, sempre os tratou como se fossem seus próprios filhos. Donald era um capitão do exército. Ele era rigoroso, sim, mas ele era leal às pessoas que amava. Ele sabia que desentendimentos entre as meninas poderiam acontecer, mas ele não imaginava que chegariam a esse ponto. Mais do que isso, ele não entendia como sua esposa não tinha feito nada para remediar a situação em sua ausência e se sentia culpado por não ter visto nada disso debaixo de seu nariz. E onde está Margaret e os outros agora? Finalmente, ele perguntou a Caroline, a menina. Ela respondeu que eles haviam estado viajando por 4 dias para comemorar o aniversário de Alice na praia, onde encontrariam Harry. Mas era algo particular para a família dela. Afinal, o ex-marido de Margaret, o pai de Alice, também estaria lá. Por isso, Caroline estava dormindo na cozinha. Margaret me trancou aqui. Tem sanduíches para eu comer e o que sobrou na geladeira. Ela disse que me trancaria aqui para eu não mexer nas coisas de Alice ou tentar recuperar meu quarto, disse Caroline. Ela já havia gritado, mas ninguém apareceu. O telefone tocou na sala, mas ela não podia sair. A menina terminou de falar, deixando todas as lágrimas brotarem novamente de seus olhos. Nesse momento, eles ouviram alguém chamando pela porta da sala. A senhora Margaret foi até lá para ver quem era, e uma mulher de quase 50 anos estava do outro lado. Querida, sou eu, Fiona, ela se apresentou. Donald não sabia quem era Fiona, mas Caroline explicou que ela era uma vizinha que havia se mudado para a rua há 4 meses. Fiona era muito gentil e atenciosa. Ela havia conhecido Margaret e achava estranho que a filha mais nova da casa estivesse dormindo no sofá. Desde então, sempre que passava pela casa ou encontrava Caroline, perguntava se tudo estava bem e se precisava de algo. Donald então abriu a porta e se apresentou como o marido de Margaret e pai de Caroline. A mulher tinha um prato coberto nas mãos. Olá, finalmente você chegou. Gosta do jeito que arrumei a casa, ele disse, sem elevar o tom de voz, mas com uma expressão séria no rosto. A esposa não esperava vê-lo ali e queria saber quando ele havia chegado. Fui liberado mais cedo da missão e decidi dar uma surpresa à minha família. Mas quando cheguei aqui, acho que foram vocês que me prepararam uma surpresa não muito agradável, respondeu Donald. Margaret sentiu seu coração bater rápido. Ela tentou falar, mas se atrapalhou com as palavras. Nesse momento, o capitão Peterson interveio. Eu sei de tudo o que aconteceu aqui enquanto eu estava fora do país. Não há mais nada que você possa explicar. Estou muito decepcionado, Marga, com você, com Alice e com Harry. Pessoas que pensei que eram minha família, disse o capitão do exército. Você não pode fazer isso conosco, Donald. Vamos conversar e resolver isso. Você não pode nos expulsar assim. Para onde vamos? Questionou Margaret. Donald informou que Caroline havia voltado para seu quarto. Quanto aos outros 3, deixou claro que não estava expulsando ninguém de casa. Afinal, que tipo de homem vocês acharam que eu era? Caroline passou 4 dias dormindo na cozinha. Então, o que vai acontecer agora é que vocês vão colocar os colchões na garagem e poderão dormir lá. Acho que é justo, disse ele. Alice e Harry começaram a gritar, dizendo que não fariam nada disso. Isso é um absurdo, Donald. Você vai expulsar sua esposa e enteados da casa? Você enlouqueceu, disse Margaret, defendendo os filhos. O que eu achava que tinha era uma mentira, e não darei uma segunda chance a alguém que me mentiu o tempo todo, respondeu Donald.
Ele usou um tom mais autoritário e advertiu que a casa era dele antes mesmo de conhecê-la. Todos tinham perdido sua confiança ao deixar sua filha sozinha. Se eles não quisessem passar alguns dias na garagem, que se mudassem. Nesse momento, a filha começou a chorar no ombro de Harry. Margaret percebeu que era o fim da linha. Mas ela não se submeteria à vontade de seu marido. Você vai ver, Donald. Vou tirar cada centavo de você por isso. Você vai se arrepender, gritou a esposa. Você não vai tirar mais do que é meu por direito. Saia da minha casa agora, respondeu Donald, com firmeza. Margaret olhou para ele, depois, para os filhos, e saiu com eles, todos chorando e gritando. Donald Peters entrou em casa novamente e fechou a porta atrás deles. Você está bem, meu amor? Perguntou ele a Caroline. Sim, estou melhor agora. Obrigada, pai, respondeu a menina. Nunca mais vou deixar nada te machucar. Vou cuidar de você, minha filha, disse Donald, abraçando a filha com força. Atrás deles, o sol se pôs e um novo capítulo se abriu na vida daquela família.